Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 16 de abril. E nosso olhar vai estar voltado para a primeira pesquisa eleitoral depois da desistência de Rosiana Sarney do PFL. O candidato Lula teve um forte crescimento, se isolando em primeiro lugar com 35% dos votos. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o cientista político da UERJ, João Trajano Santosé. Vamos discutir também os fatores sociais que levam a população a cometer saques no Rio de Janeiro, em Buenos Aires e até mesmo em Nova York. Nós vamos conversar sobre isso com o professor de antropologia da UF e da UFRJ, Marco Antônio Melo. Vamos debater ainda a tentativa de Hugo Chávez de recuperar a confiança da classe média venezuelana. Nossa convidada é a coordenadora de MBA de Política Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Nancy Valadares. E fechando o programa, vamos discutir o estudo Arquitetura da Violência. Esse projeto mostra as semelhanças entre os castelos medievais e as construções modernas do Rio e São Paulo. Conversamos com a coordenadora de Urbanismo e Arquitetura da UF, Sônia Ferraz. Também participando hoje do nosso programa, a jornalista Thaís Faccioli, e mais uma vez temos conosco o cientista político Paulo Bahia. Olhar 2002 está entrando no ar. Intervalo de novo, na volta a gente discute o estudo Arquitetura da Violência. Esse projeto mostra as semelhanças entre os castelos medievais e as construções modernas do Rio e de São Paulo. A gente conversa com a coordenadora de Urbanismo e Arquitetura da UF, Sônia Ferraz. No Minuto, TVE é uma emissora da Rede Brasil. O pânico gerado pela violência no Rio e em São Paulo faz com que a população se isole cada vez mais em casas e edifícios nos moldes dos castelos medievais. Essa é uma das conclusões da pesquisa Arquitetura da Violência. Esse estudo é desenvolvido por um grupo de alunos de arquitetura da UF. E Sônia Ferraz é professora de arquitetura e urbanismo da UF e também coordenadora desse trabalho. Eu fiquei muito impressionada, vi uma reportagem no jornal falando do seu trabalho e mostrando um edifício que já tem, imaginei, ponte levadiça. Né? Só falta o fosso e os leões lá embaixo. Não tem o fosso mesmo. Vamos chegar. Tem o fosso? Não tem a ponte levadiça, tem o fosso. Tem o fosso. Mas qualquer hora chegamos aí com a ponte levadiça e os leões, né? Bom, essa ideia, Bom, essa pesquisa, né, primeiro, bom, retificar, você retificou, eu não sou coordenadora de arquitetura e urbanismo, eu sou professora do Departamento de Arquitetura da UF. Bom, essa pesquisa, ela surgiu depois da minha tese de doutorado. Eu trabalhei com a questão da favela, né? Meu trabalho era uma análise de discurso sobre a favela na mídia, né? Com uma alteração de significado da favela de lugar de moradia para o lugar de violência, de tráfico. E daí, a partir daí, né, veio um pouco assim a curiosidade, quer dizer, todo esse discurso que se faz, né, relacionando, né, a pobreza, a violência e tal, como é que essas pessoas, né, que concentram tanta renda, que acaba produzindo tanta exclusão, né, se preparam para se protegerem dessa violência. Então, comecei a pensar numa pesquisa. Essa pesquisa está sendo financiada pela FAPERJ, né, Fundação Carlos Chagas de Apoio à Pesquisa do Rio de Janeiro. E esse aspecto, né, da medievalização, na verdade, é um dos aspectos da pesquisa, né? Primeiro, nós fizemos, essa pesquisa ela abrange o Rio de Janeiro e São Paulo, né? São as duas metrópoles com maior concentração de renda, né? Numa perspectiva de entender um pouco, né, mais como o espaço acompanha a concentração de renda, né? Como a formação do espaço acompanha. E o Rio de Janeiro tem uma notícia de setembro de 2000, né, que é publicada pelo Jornal do Brasil, que aponta São Paulo e Rio como as capitais mais perigosas do Brasil. O Rio lidera as estatísticas dos crimes contra a pessoa e São Paulo lidera os crimes contra o patrimônio.
Bom, isso já aponta que São Paulo vai ter muito mais proteção patrimonial do que o Rio. Mais fosso do que o Rio, né? É. E, na verdade, esse fosso que você viu é no Rio, né? Mas em São Paulo nós vimos coisas bem mais... Qual é essa comparação com o Rio e São Paulo? Desses edifícios? Quais são os que mais se parecem com... Bom, em São Paulo a gente tem elementos da medievalização muito mais contundentes, muito mais numerosos do que no Rio. Bom, eu não sei se dá para mostrar, tá? Eu tinha falado uma foto. Bom, não tem como falar dessas coisas sem mostrar. Isso aqui é o fosso do qual você falou, isso é no Rio, não é? Então a gente isso trouxe... aqui é uma construção medieval. O que eu trouxe foi e esse aqui é o fosso do Rio. Esse é o fosso do Rio. Aqui embaixo você vê a ponte de entrada do condomínio, ali do lado também, as duas inferiores, né? E o que nós fizemos foi o seguinte, uma montagem mostrando o fosso medieval e a arquitetura atual. Então, em cada foto você tem o exemplo medieval, né? Aí é um desenho. Não dá para dar cada foto, não? Dar uma fechada na foto? Não? Fechar no castelo medieval aqui? Não? Ah, tá. E é uma pena, porque aqui a gente vê o castelo como é que era cercado, né, pelo fosso, e aqui está o fosso que o edifício fez. Fez a ponte em cima aqui do fosso, aqui dá para ver a entrada através da ponte, embaixo à esquerda. Vamos tentar mostrar de novo. Aqui, ó. Aqui a gente está mostrando o castelo, esse é o castelo antigo. É um desenho, é uma reprodução. Né? Esse fosso, todo aí. Seguindo para o lado, a gente vê o que o edifício fez, que foi exatamente um fosso, com uma água também, né? É água, e tem duas grades assim laterais. A entrada do edifício. Se a gente descer para a foto de baixo, olha lá. Tem a entrada pela ponte. Aqui é a ponte de entrada do edifício. Que ainda não é elevadiça. Ainda. E se for para o lado, a gente vê melhor no Rio de Janeiro. Essa entrada aí que vai chegar. Esse edifício é no Rio de Janeiro? Esse é no Rio de Janeiro. O que mais você observou? Bom, vou te mostrar agora aqui, tem São Paulo, as muralhas, né, paulistas. Você do lado esquerdo, em cima, tem uma muralha medieval. Também você exagerou, né? Ela pegou um castelão aqui, olha só. Não, olha, mas aqui, à direita do castelo, a gente tem um muro em São Paulo. Né? Então, nós fotografamos com o orelhão na frente para ter uma ideia da escala. Quando você vê o orelhão, você pensa que é um orelhão mirim. É verdade. Na verdade. E acima desse muro, ele tem um gradil. Acima do gradil, tem a fiação eletrificada de 6 fios. Gente, que medo. Né? Aqui à esquerda, embaixo, você tem um outro muro e tem também uma pessoa ali do lado. Né? A gente humanizou a fotografia para dar uma ideia. Também acima ainda tem os fios eletrificados. Realmente o muro é imenso. É verdade. A grande dificuldade que a gente tinha, inclusive, era conseguir encaixar o muro na lente, né? Porque são imensos, né? Bom. E vocês fizeram essa pesquisa com algum objetivo, assim, por exemplo, as empresas já fazem propaganda quando querem vender os condomínios e tal, em cima da segurança, né? Vocês têm algum objetivo, assim, de... Ó, isso aqui. A gente tirou algumas chamadas, né? Domingo, no Jornal Globo, saiu uma reportagem da Embrapa, que é a empresa brasileira de avaliação patrimonial, mostrando que a inclusão dos equipamentos de segurança, né, dos elementos de proteção nos edifícios, aumenta a liquidez. Né? Não aumenta o valor, mas aumenta a liquidez. Então, ali embaixo tem duas fotos de publicidade imobiliária mostrando, eles têm as guaritas, os muros e nem casa tem, né? Mas isso aí... Essas guaritas, eu não sei se dá para mostrar aqui embaixo, está um pouco tempo. Essa daí parece uma torre. Essas guaritas lembram mesmo aquelas medievais. Entradas dos castelos. Dos castelos. Isso aí foram anúncios de... Isso aí é tudo de publicidade. Ou seja, quer dizer, venha morar aqui que segurança você está protegido. Segurança total, lazer total. E a própria entrada... Como se a segurança total fosse possível. Né? Na verdade, você pode ter uma segurança o máximo possível, mas o total não existe. Né? A pergunta que eu queria te fazer, em cima do que você está mostrando, você no início do programa falou que fez uma pesquisa sobre o espaço das favelas. Como esses espaços eles se confrontam? Como esses espaços eles... A minha pesquisa não é sobre os espaços da favela. Eu fiz uma análise do discurso da mídia,
Sobre a favela. Sobre a favela, pegando a Operação Rio em particular, anos de 94 e 95, né? Então, quer dizer, o que eu fiz foi uma leitura de significado, de sentido, mostrando como a mídia, né, na sua insistência, né, na proximidade, na vizinhança com a criminalidade, sempre a favela e o morro, acaba alterando no imaginário social, né, o sentido, o significado, né, vernacular da favela como local de moradia para local do crime. Okay. E tal, né? Eu queria voltar um pouquinho para a arquitetura e queria que você contasse mais sobre isso, porque eu acho que isso é muito curioso. Aqui, você olha, acha que é uma tendência mostrar para ela. arquitetônica da gente se fechar cada vez mais, se isolar cada vez mais atrás desses muros? Como as populações né, de antigamente faziam para se protegerem? Quer dizer, os elementos que estão incorporados são os mesmos, são elementos de proteção, né? E, quer dizer, o que a gente pensa um pouco hoje é que, com a tecnologia, você tem uma alteração nas relações sociais com a cidade, né? As pessoas estão dentro dos seus muros. Na verdade, quando ela entra numa casa dessa com o muro que você mostrou, né, ela sai da cidade. Quer dizer, ela não entra na casa, ela sai da cidade. Isso aqui branco é o quê? Que isso? Isso aí é o que a propaganda imobiliária chama do double safe, que é um portão aqui duplo. Você entra, fica na gaiola. Então, você só abre a outra depois que fechar de trás, nem banco. Isso se usava nos castelos também. Ali em cima você dá para ver ali os portões duplos, né? Você tem aqui, você tem uma gaiola aqui em cima, você tem outro portão duplo aqui. E isso é usado também nas penitenciárias de segurança máxima. Em cima, né? Isso aí é tipo um solário. Isso aqui? Isso. Os solários nas penitenciárias de segurança máxima são gradeados em cima, né? E as áreas administrativas das penitenciárias também têm esse portão duplo. Quer dizer que nós estamos todos presos aí. Quer dizer, então você não só você associa isso a uma arquitetura medieval, mas também à prisão ipsilitris, né? É verdade. E você acha que a tendência é cada vez maior? Então, e o que você tem? Toda uma tecnologia, né, de comunicação que é posta dentro desses muros, em que as pessoas não se comunicam mais com o exterior, né, com as pessoas que estão fora, pessoalmente. A comunicação é via interfone, via câmeras, né? Telefone para entrega a domicílio de tudo, né? Então, você se comunica com um sujeito que está a 20 centímetros de distância de você, porque ele está aqui do outro lado de fora do muro, como você se comunica na internet com o sujeito que está no Japão. Qual foi né? Então, é uma imaterialidade da distância, né? Qual foi a providência mais estranha que você encontrou de todas essas aí? A mais estranha? É. Vou te mostrar a mais estranha. É no Rio ou São Paulo? Essa é em São Paulo. Essa aqui foi a mais chocante, talvez. Não sei se dá para ver exatamente. Mais chocante. Aí, vira assim. Assim? Isso. É ali, isso? olha, nessa foto Agora de baixo, explica. essa foto de baixo. Na de baixo. Você vê um poste à esquerda, que te dá a ideia da verticalização. E esse muro estava com a era cortada nesse dia. Então, deu para ver o que tinha por baixo da era, que são garfos horizontais. Se alguém for tentar subir, é espetado, Fica é isso? cravado. Mas não dá para fazer esses grampos de escada? Se ele souber, Sim, porque a folha esconde. a folha esconde. Isso para você Então, foi mais isso eu acho que é uma coisa cruel e inverte o fator surpresa, né? Ao invés do sujeito que está dentro ser surpreendido pelo ladrão, ele surpreende o ladrão primeiro, né? Você está falando tudo isso, estou me lembrando que quando eu tinha 9, 10 anos, 12, nunca se fechou a porta da casa da minha mãe. Permanentemente Esse foi o que nós ficamos entrava. mais assustados, sabe? Foi com esse aqui que eu realmente nunca imaginei. E aqui para cá Alguém já você se não feriu vê. nesse muro? Você Não soube, dá para não? saber. Olha, uma coisa que você não consegue é entrevistar absolutamente ninguém, né? Porque tudo isso, quer dizer, a alma do negócio é o sigilo, né? É você não expor. Porque o dia que se começar a ser exposto, o cara tem que ir lá comprar tudo outra vez, Sônia, outras coisas. falando disso tudo, né, pensando sob esse ponto de vista, qual é o futuro das